também, um pouquinho de sotaque, mas não muito. Vocês analisam. Que alegria, que alegria. Rever esses times tão especiais, tão preciosos. Cada abraço, cada carinho tem sido emocionante. Mas o que é isso? Saber que também nós tínhamos novos aqui que eu não conheço, que eu nunca vi, que eu não sei quem são, mas existem. Vocês têm frutificado e crescido para a graça e para a glória de Deus. Isso é maravilhoso. E ainda mais, né? Voltar aqui e ver pessoas casadas, que eram casados agora, desfrutando. Pessoas que eram namoradinhos, estão noivos. Olha aí, olha só. Pessoas que eram solteiras estão namorando. E também qualquer namoro ou noivado que não era fundamentado em Cristo terminou, e glória a Deus por isso. Bênção também. E mais relacionamentos fundamentados, enraizados em Cristo Jesus, eu tenho certeza, estão surgindo aqui no meio dessa juventude. E também tem aqueles que vão casar nas próximas semanas, né? Bênção demais. Eu quero dar um conselho, hein? Quero dar um conselho para vocês. Casem no Senhor. Casem com homens. Vocês mulheres casem com homens de Deus. E vocês, homens, casem com mulheres de Deus. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Gente, que privilégio poder dar início a esse tempo tão precioso, né? Uma referência enraizados. Desde já eu quero agradecer meu amigo, nosso Fernandinho, eu já tenho palestrando, né, por esse convite tão precioso. Para quem não me conhece, deixa eu ver aqui, quem não me conhece. Vocês não perderam nada demais, mas de qualquer forma, eu sou o pastor Júnior, né? Agora pastor lá da juventude e auxiliar da igreja de Mossoró. Estive aqui, nasci espiritualmente aqui nesse distrito, vivendo por 11 anos a caminhada da fé, lá na juventude mais top desse distrito, que é a juventude de Oz. E por 11 anos liderei, pastoreei, né? Depois de um tempo aceitei esse chamado também para pastor. E nesse meio tempo também tendo o privilégio de liderar essa juventude, com o qual o pastor João é o líder agora. Pastora Maili, que liderou e pastoreou e cuidou também da juventude nessa igreja que nós estamos, né? E no distrito se apaixonou por mim, começou a paquerar, e nós casamos, e agora a gente tem aquela coisa mais linda ali no fundo, o Danielzinho, que estava aqui louvando, adorando o Senhor. Há 7 meses a gente está agora servindo o Senhor. Mossoró, Rio Grande do Norte, um lugar quente. Eu queria falar aqui para todos os jovens que têm reclamado do frio nesses dias aqui. Eu estou orando intencionalmente por vocês, porque é um lugar que precisa de muitos missionários. Então, quando você reclamar do frio, automaticamente eu estou orando por você, para Deus enviar lá, tá bom? Piauí, Ceará, Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Bahia, Maranhão, entre aquele fim de mundo todinho aqui do nosso país. Viu? Você é bem-vindo e precisamos de jovens com o coração disposto e cheios do Espírito Santo para realizar a obra do Senhor. Agora, o momento mais esperado que vocês estão aguardando de mim é que eu vou convidar você para abrir a sua Bíblia comigo na carta do apóstolo Paulo à igreja de Colossenses, capítulo de número 1. Colossenses 1. Essa conferência é enraizados, né? Eu não sei o que você pensou quando você viu esse tema, mas eu pensei em uma coisa. Pergunta aí para a pessoa do seu lado, o que você pensou quando você pensou esse tema? Aí pergunta para ela, você pensou que vai ser uma conferência raiz ou vai ser uma conferência Nutella? Aí vai falar para a pessoa, aqui é enraizados! Logo se pensa quando fala em raiz nessa brincadeira, né? Isso é muito comum, mitou nas redes sociais, essa brincadeira sobre ser raizinho, independente da geração que você é,
que você veio aqui, né, pensando em ouvir e receber do Senhor, eu tenho certeza que o Senhor quer que nós criemos raízes dele. Né? E assim como a geração Nutella, se esses daí nascidos dos anos 2000 para cá, quem nasceu do ano 2000 para cá? Glória a Deus. As demais gerações eu não vou perguntar. Só dessa forma. A geração Nutella não é melhor e nem pior do que a geração raiz. Mas, certamente, esse movimento que, em um certo aspecto, a gente já viu, a gente está imitando. Por exemplo, a geração Nutella, em um aspecto, que está fazendo brincadeira nas redes sociais, algum líder do marketing lá no São Paulo, no meu time, é tão Nutella que deixou chamar o meu time de Tricas. É um absurdo esse negócio, cara. O São Paulo vai aí já vai aceitar um negócio desse. Está entendendo? A questão da geração Nutella está pegando para todo lado. Mas, na palavra de Deus, não. A palavra de Deus continua sendo um firme fundamento. Há uma raiz, há um embasamento, há uma direção, há um verbo vivo, eterno, inerrante, do qual nós que somos cristãos, ou você que veio aqui, hoje sempre veio, vamos nessa conferência cristã aí, de enraizados. O Senhor está nos chamando para urgentemente criarmos raízes dele, porque sem raízes dele, nós nada podemos fazer que vai durar para a eternidade. E a gente vai ficar só na brincadeirinha de Tricas, do tricolor, ou de Majestoso, né? Que é mais conhecido, de quem é raiz, o Majestoso, 3 vezes campeão mundial. Não. Colossenses capítulo 1, vamos ler a partir do verso 13. Eu vou ler com vocês na nova versão transformadora. Diz assim a palavra do nosso Deus. Quando se encontraram aí, fala raiz. Raiz. Vamos embora. Colossenses 1, 13 ao 18, diz assim a palavra do nosso Deus. Ele, Jesus Cristo, nos resgatou do poder das trevas e nos trouxe para o reino do seu Filho amado, que comprou nossa liberdade e perdoou os nossos pecados. O Filho é a imagem do Deus invisível e é supremo em toda a criação. Verso 16. Pois, por meio dele, todas as coisas foram criadas, tanto nos céus como na terra, todas as coisas que podemos ver e que não podemos, como tronos, reinos, governantes e autoridades do mundo invisível. Tudo foi criado por meio dele, e foi criado para ele. Ele existia antes de todas as coisas, e as mantém, ou mantém tudo em harmonia. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Quero pegar esse agora, texto-chave que eu recebi, que é o verso 16 desse mesmo texto. Eu gostaria de ler na paráfrase de Eugênio Peterson, uma mensagem que diz assim: pois tudo, absolutamente tudo, acima e abaixo, visível e invisível, e todas as hierarquias dos anjos, tudo começou nele, e nele encontra o seu propósito. Vamos fechar nossos olhos, vamos orar mais uma vez, Pai. Estamos aqui diante da Sua presença, te pedimos essa Sua palavra. Fala conosco, nos desafia, Deus, a um viver enraizado, fundamentado na Sua palavra. Uma vida que agrada o Senhor, aonde, ó Deus, de fato e de verdade esperamos e ansiamos pelo noivo, no qual, de fato e de verdade, o nosso coração é uma semente, aliás, o nosso coração é uma terra boa, que recebeu a Sua preciosa semente do Evangelho, Pai, está a frutificar 30, a 60 e a 100 por um, a dar muitos frutos para a glória do Senhor, Pai. Assim nós apresentamos nosso coração e essa palavra, Deus, na abertura dessa conferência, pedindo que fale, Pai, coletiva, mas também individualmente, trazendo respostas e direção para a vida de cada um de nós que nos achegamos aqui, Pai. Assim nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém? Louvado seja Deus. Gente,
Vim aqui para falar um pouquinho sobre a supremacia de Jesus Cristo em toda a criação. Mas não somente da supremacia da criação, senão também na redenção, porque é um pano de fundo que nós não podemos entrar sobre essas raízes no livro de Colossenses sem entendermos um pouquinho do que estava acontecendo, daquilo que estava acontecendo naquela época, naquela região da Ásia Menor, hoje é conhecido como Turquia, na sua parte asiática. E estava acontecendo ali naquela região que o apóstolo Paulo vai escrevendo para várias cartas, para várias igrejas, distribuindo cartas. O apóstolo Paulo vai escrever para essa igreja algo muito absurdo, porque você conhece, se já está caminhando com Jesus, a carta é escrita à igreja de Éfeso, aonde o apóstolo Paulo vai dar todo o panorama do impacto de como deve ser a vida de uma igreja, que deve andar em uma só fé, em um só chamado, em uma só vocação, em uma só direção. Ele vai descrevendo ali diversos atributos que a igreja deve amar o Senhor Jesus com uma graça incorruptível, com um amor sem fim, com um amor sem limites. Ele vai dando todo o parâmetro da salvação para que a igreja possa servir a Cristo. Mas, ao mesmo tempo, ele vai escrever aquilo que os teólogos, os estudiosos, consideram o maior tratado cristológico de todos os tempos. Por quê? A dificuldade no qual essa igreja estava passando não era muito diferente do nosso. Não era muito diferente. Tinha coisas aqui na universidade que já tiveram que lidar com alguém, até mesmo fora do ambiente acadêmico, que desafia a sua fé, que zomba da sua fé, que duvida da sua fé. A diferença é que ele tem uma tomadinha de Essa igreja estava bem no começo do que tem que ser ligado. Então, era combatida toda a pregação do apóstolo Paulo da igreja com dois pensamentos filosóficos principais. E esses pensamentos dos gnósticos eram resumidos no seguinte: eles defendiam primeiramente que a matéria era inteiramente má, mas que o espírito era inteiramente bom. E dessa forma, defendendo isso dos seus pensamentos filosóficos, eles rejeitavam o cristianismo, rejeitavam o evangelho, rejeitavam as pregações e os ensinos do apóstolo Paulo. E, sendo assim, então, eles negavam que era impossível Deus ter criado o homem, que é mau, na sua matéria, e colocado nele um espírito bom. Logo para eles, Jesus era só mais um homem bom, mas jamais poderia ser Deus, visto que Deus jamais poderia tocar, nem tampouco habitar em uma matéria essencialmente. Resumindo esses dois pensamentos: Deus jamais poderia redimir o homem, e Deus não poderia, sendo bom, jamais ter criado o homem. Então Deus não criou e Deus não podia redimir. E eu pergunto a vocês hoje, pastor, por que começar dessa forma a produção dessa carta? Será que hoje essa carta de Colossenses, que nós acabamos de ler um trecho, nos troca um pedacinho, ainda nos é útil nesses dias de hoje? Será que ela ainda nos é útil? E eu respondo para vocês, certamente, ainda mais em um tempo em que a teologia da prosperidade, agora no seu upgrade 2.0, mudou para a teologia do coach, e o homem mais do que nunca tem se tornado o centro do universo. O homem mais do que nunca tem se tornado o centro da existência humana. E alguns pregadores, que talvez alguns de vocês aqui até curtam, já postaram no YouTube, já falaram assim: nossa, Deus falou tanto comigo através dele. Deus fala através de um homem, fala até através de pedras, mas quando a gente está falando de fundamento, e aquilo que o apóstolo Paulo estava querendo fundamentar essa igreja, porque não consiste naquilo que Deus está falando, não, mas sobre o fundamento do qual Deus está falando. Não sobre um pensamento, uma palavra aprovada, mas sobre uma vida aprovada. E aí, é muito interessante que alguns pregadores de hoje dizem que, inclusive, o homem é o centro do coração de Deus.
O homem é o Senhor. E pensamentos que seriam um upgrade do que nós dissemos hoje também. Recentemente, um vídeo que eu e o pastor até particularmente gostava, eu já tive acesso ao nosso distrito, de que Jesus no nosso lugar hoje também nesse sacrifício seria liberado. E eu pergunto para você, jovem top, só vejo jovem top. Será que hoje a gente tem uma convicção de que esses gnósticos há 2100 anos, há 2000 anos atrás, eles não tinham a convicção que nós temos de que Cristo é supremo na criação e na redenção da humanidade? Como nos textos que nós acabamos de ler, nós entendemos o que o apóstolo Paulo está dizendo. Ele nos transformou no reino das trevas e nos trouxe para o reino do seu Filho amado, no qual nós temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Hoje nós temos a absoluta certeza: o homem não pode salvar a si mesmo. O homem é essencialmente mau, inclusive meu filho não pequenininho. É essencialmente mau. Nós sabemos que Deus é o agente da salvação, de que é pela graça que nós somos salvos. Nós sabemos que a salvação, como o profeta Jonas escreveu, pertence a Deus. Nós sabemos. E nós sabemos que, como o apóstolo Paulo também está tratando, todas as coisas, quer visíveis e invisíveis, tronos, principados, potestades, todas as coisas foram criadas por meio dele. Elas subsistem, elas se mantêm. Nós sabemos isso. Mas a questão não é se nós sabemos ou não. A pergunta melhor para nós nessa tarde é: nós vivemos fundamentados sobre essa verdade? Ou será que é só uma coisa que nós sabemos? Deus criou, e Ele é o caminho para a salvação. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Nós sabemos, realmente. No primeiro homem, o Senhor criou a nossa salvação. Porque de nada adianta nós sabermos essa verdade e não vivermos. De nada adianta nós termos essa informação de que Ele é o Criador de todas as coisas e de que Ele propiciou a redenção do seu próprio Filho Jesus, se isso não gerar transformação das nossas vidas. Essa conferência vem para nós podermos conferir juntos na palavra de Deus. O que Ele diz sobre os alicerces da nossa vida, sobre os nossos fundamentos, sobre as nossas raízes. E o Evangelho, meus amigos tops do Distrito Paulistano, ele é tão importante. Ele é tão importante que nós não podemos colocar nenhum outro fundamento. É o que Paulo está ensinando à igreja de Coríntios, no capítulo 3 e no verso número 11. Paulo está falando sobre exatamente crescimento e falando sobre a semente do Evangelho sendo plantada, sendo regada, crescendo, frutificando. E ele vai dizer no verso número 11: porque ninguém pode pôr outro fundamento além do qual já está posto. Qual é esse fundamento? Cristo Jesus. Ninguém pode colocar outro fundamento além do qual já está posto. Qual é esse fundamento? Cristo Jesus. Amém. Cristo Jesus. E agora que nós somos reconciliados com Deus por meio de Cristo Jesus, e temos o perdão dos pecados, que fomos transportados de um reino de trevas para um reino de luz, que recebemos o perdão dos nossos pecados. Qual a importância desse fundamento para a sua vida? Qual a importância de Cristo para você? Em Mateus 13, verso 44, existem algumas parábolas ali do reino. Uma que chama muito a minha atenção, que vem de encontro a esse nosso tema. É a que está escrito no verso 44 de Mateus 13, porque ela relata a importância do fundamento. E
Então Jesus está dizendo: o reino dos céus é como um tesouro escondido no campo, no qual certo homem, tendo encontrado esse tesouro, ele esconde o tesouro de novo, então ele é cheio de alegria. Perceba só comigo, hein? Esse homem cheio de alegria vai, vende tudo que tinha e compra aquele campo. Por que aquele campo se tornou mais importante do que tudo que aquele homem tinha? O que faria você deixar tudo que você tem por causa do campo, gente? Porque Jesus está contando essa parábola para dizer que assim é o Evangelho. Ele é mais importante do que tudo que você tem. Ele é mais importante do que tudo que você faz. Ele é a razão da nossa vida, da nossa existência. Nele está o nosso propósito, nele está a nossa missão, nele está o nosso chamado a saber da pessoa bendita do Evangelho de Cristo Jesus, nosso Senhor. Então esse homem deixa tudo. E hoje eu venho aqui também trazer luz e introduzir esse tema dos enraizados acerca dos nossos fundamentos. E não para perguntar para vocês, embora eu quero saber da vida de vocês, mas nesse momento não é o que é importante para mim. Saber o que você está fazendo da sua vida. Embora o que você está fazendo da sua vida é importante, tá bom? É importante, eu quero saber. Quem foi embora hoje dessa conferência assim, me dá um abraço, é pecado. Mas não é aquilo que é importante agora, nem para você. É uma coisa essencialmente importante. Porque não é sobre o que você está fazendo da sua vida. Qual é a sua checklist? Deixa eu ver sua lista aí de atividades. Deixa eu ver o seu budget mensal, o seu orçamento. Fala para mim que ministério você serve. Não é sobre isso. Não é o mais importante para mim. Mas a minha pergunta hoje é para vocês: sobre onde está alicerçado o seu checklist, as suas atividades? Sobre onde está fundamentado o seu orçamento? Aonde está enraizado o seu ministério, o seu relacionamento? Sobre o que você está construindo, qual que é o alicerce da sua construção? E meus amigos, se o alicerce da nossa construção não for Cristo, do nosso ministério, se não for Cristo, o alicerce do seu relacionamento, eu preciso te dizer que vai dar ruim. É verdade. E pode até estar dando bom até aqui. Você pode até ver pessoas proeminentes falando no nome de Jesus e que você conhece a vida e que você sabe que o alicerce não está dando certo. Mas eu quero te dizer, não pelo que eu acho, não pelo que eu penso, não pelo que eu vi, mas pela palavra de Deus. Vai dar ruim. Vai dar ruim. Eu não estou inventando isso para ameaçar você, assustar você. Mas eu estou afirmando isso na autoridade do Espírito do Senhor, na autoridade da palavra de Deus. Eu quero que você, além desse texto de Colossenses, abra comigo aí a sua Bíblia, Mateus capítulo 7, a partir do verso 24, que você compreenda bem aquilo que está escrito aqui. Porque esse texto do jovem top ao vacilão, na nova versão, na nova linguagem do Júnior, diz assim: portanto, quem ouve essas minhas palavras e as pratica, é como um homem prudente, ou como um jovem top, que construiu a sua casa sobre a rocha. E o que acontece com o jovem top, o homem prudente? Caiu a chuva, transbordam os rios, sopram os ventos, e dão contra aquela casa. Mas o que acontece com aquela casa? Caiu? Não caiu. E por que ela não caiu, gente? Porque ela tinha os seus alicerces construídos aonde? Na rocha. Mas quem ouve estas minhas palavras e não as pratica é como um insensato, como um jovem vacilão,
que construiu a sua casa sobre a areia. O que aconteceu? A mesma coisa que aconteceu com o outro. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, deram contra aquela casa e ela caiu. E como é que foi essa queda, gente? E foi grande a sua queda. Ela cairá com grande estômago. Ela cairá vergonhosamente. O que esse texto está nos ensinando, meus amigos? Você sabe bem que o contexto desse texto é o Sermão da Montanha. Jesus está dando os princípios e os preceitos do reino, os valores que todo cristão deve viver, a começar pelos ensinos sobre felicidade. Felicidade, na verdade, estar em Cristo, na palavra de Cristo, em andar com Deus, em obedecer a Deus, em servir e amar a Deus. E tantas coisas que a gente não tem tempo para discorrer hoje que não são o assunto. Mas ao final desses ensinamentos, Jesus está falando assim: aquele que me ouve, que não coloca em prática as minhas palavras, o que eu estou ensinando, o que eu estou compartilhando, é semelhante a um homem insensato. Posso usar um sinônimo de jovem vacilão. Quem não ouve, porque chegam dias maus para a gente, simbolizados nas chuvas, simbolizados nas tempestades, simbolizados através dos ventos fortes. Quem aqui já passou por dias maus? Chega para você? Chega para todos. O sol nasce sobre os bons e os maus, sobre justos e sobre injustos. E aqui Jesus está traçando um paralelo para dizer que quem não está fundamentado nele e crescendo em cumprir e obedecer os seus preceitos, os seus mandamentos, a sua palavra, os seus estatutos, a casa cai. Ou você acha que você tem uma ideia melhor do que a de Jesus para a sua vida? Duvido alguém levantar a mão e falar: eu tenho. Se você tiver muito amargo. Mas embora a gente não pense assim racionalmente nem espiritualmente, por muitas vezes no nosso coração enganoso, vaidoso, orgulhoso e egoísta, a gente age dessa forma, sabendo aquilo que Deus quer de nós, recebendo direção clara e específica daquilo que o Senhor está nos pedindo, mas a gente pensa: mas e se eu fizer assim? Vai estar comigo, não é a palavra dos que diz que ele vai estar comigo. Jesus está falando aqui, gente, que quem não construir a sua casa sobre a rocha, sobre Cristo, sobre os princípios e os preceitos da sua palavra, vai cair, vai morrer. E talvez você se encontre aqui assim. Sua casa está desabando, ou já desabou. Ou então você não construiu casa e não construiu nada. Independente de qual seja o seu caso. Hoje a minha pergunta não é sobre o que você está construindo. É sobre o que você, sobre qual alicerce você está construindo, sobre qual fundamento você está construindo. É muito difícil realmente da nossa geração, não na Nutella, na raiz, mas nos dias que a gente tem vivido. Que a Bíblia diz que cada dia mais se multiplicaria a novidade. O amor de quase todos se esfriaria. O príncipe desse século já atuou. Nós nos importarmos com aquilo que não se deu. Mas fé é exatamente a firme certeza e convicção daquilo que nós não vimos. Fé é exatamente a esperança contra a esperança. Fé é exatamente
caminhar sem esperar a aprovação de A, B, Y, Z, X. Mas como os primeiros discípulos, com a convicção no seu coração, eu prefiro agradar a Deus do que agradar a homens. E você está dizendo a mim, mas você tem a mesma dificuldade que eu nisso. Porque hoje em dia o negócio é crescer rápido. O negócio é exibir sorrisos. O negócio é ganhar likes, corações, aprovação. O negócio é passar, o negócio é fazer. Daí hoje eu tenho essa tarefa difícil de vir e de perguntar para vocês, e de dizer para você o que você está fazendo não é tão importante quanto aonde você está fazendo. Está terminando a faculdade, a segunda, a terceira? Aonde você está construindo? Está caminhando para o casamento? Para ter filhos agora, está casado? Vai construir aonde a sua família? Teve uma promoção no seu trabalho? Vai investir aonde esses recursos a mais que Deus está te confiando? Sobre o que e aonde você está construindo a sua vida. São pontos perigosos. São pontos muito perigosos. Eu quero ler para exemplificar essa questão do não o que, mas o aonde você está construindo. O Salmo 92 diz assim: o jovem nobre e os justos florescerão como palmeira e crescerão como cedros do Líbano, pois estão plantados na casa do Senhor, florescerão nos pátios do nosso Deus. E mesmo na velhice produzirão frutos, continuarão verdejantes e cheios de vida. Esse salmo ele é tão lindo, tão precioso, que ele fala sobre dar frutos, estar verdejante, exuberante, cheio de energia, ser uma pessoa frutífera até na velhice. Eu acho muito bonito o termo da casa de Deus, porque hoje em dia tem muita coisa que parece estar fazendo sucesso longe da casa de Deus. Você acha que vai fazer algum sucesso longe daquilo que Deus ama? Qual é o seu alicerce? Sobre o que você está construindo. Aqui existem duas figuras de árvores. Nós estamos numa conferência de 10 árvores, amém? Você veio para a conferência certa? Fala assim: toda árvore tem uma raiz. Amém. Bem como todo cristão. Essas duas árvores em especial, que a palavra de Deus está dizendo, a palmeira tem características únicas, como o cedro do Líbano. E a palmeira é conhecida pela sua exuberância, pela sua altura, pela sua resistência. No deserto, provavelmente você vai encontrar a palmeira. As raízes delas são tão profundas que ela não depende do ambiente que ela está plantada para poder frutificar. Ela vai buscar água nos lençóis freáticos
que cria raízes profundas. E aí você está vindo de um solzão, você vai encontrar palmeiras aqui. Pode descansar embaixo. Mas, principalmente para esse nosso primeiro assunto, que é o fundamento, que foi do problema, o cedro do Líbano é ainda mais impactante. Porque a forma com qual o cedro do Líbano cresce vai extremamente na contramão daquilo que a nossa geração, dos nossos dias atuais, aplaudem, prezam e buscam. O cedro do Líbano demora em média 3 anos para crescer 5 centímetros acima da raiz da terra. Quantos anos? 3. Para crescer quanto? 5 centímetros. Se olhar para o cedro do Líbano, você vai falar assim: meu Deus, foi amaldiçoado essa árvore. Não é possível, não cresce. Não é de Deus. Quantos centímetros em 3 anos para cima? 5. Em média, 5. E de raiz, isso aí. Quantas raízes ela tem em 3 anos? $300 centímetros. 3 metros para baixo da terra. Já consegue entender? Depois você procura. Depois desses 3 anos tendo crescido tão pouquinho, ela cresce. Ela cresce. Ela cresce. Ela se expande. Ela é forte. Ela é das maneiras mais fortes do mundo. Ela é das raízes mais belas do mundo. Ela protege. E as suas raízes fazem dela uma árvore tão bela. E o Senhor está falando para o povo dele, desde Israel até hoje, na conferência enraizadas, que os justos, e alguém justificado por essa injustiça, eles florescerão como palmeira, eles crescerão como cedros do Líbano. Você está com pressa de construir alguma coisa? Talvez você já tentou tantas coisas, né? Numa breve ou numa estendida vida, como a nossa já está ficando, né? Nossa geração raiz. Não tem mais de 30 aí, glória a Deus. A gente vai ficando cansado. Mas fica lá aquela nosso coração, que a palavra de Deus diz. Mesmo na velhice, a gente produzirá frutos se o nosso fundamento, se as nossas raízes forem em Cristo. Continuaremos verdejantes, cheios de vida. Sobre o que você está construindo, sobre o que a sua vida está edificada. E os dias maus chegam. Os dias maus chegam. Eu me lembro que há 4 anos atrás eu falava assim, exatamente. O Google Fotos ajuda muito. Me casar é uma das construções que era um sonho. Todo cristão que foi chamado para ser nu, ele deseja isso. Casa é bom demais. Você cresce em 1 ano, 3 metros. Raízes. Mas 1 semana depois, a minha estrutura, a minha casa foi abalada por ventos, por tempestades e por chuvas fortes. 1 semana eu casava, 1 semana depois eu tirava meu pai. Semana passada,
tive que lidar com uma dessas situações difíceis da vida, que são comuns na vida de quem é chamado de ministério e obedece a esse chamado. Faleceu no nosso corpo. Certamente os ventos, as chuvas, algumas semanas a mais atrás, compartilhando um caso pastoral, uma situação de traição, algo que ninguém jamais espera ou deseja. Mas é um momento como esse que eu estou falando. Que em Cristo, que somente em Cristo é possível reparar rachaduras na construção. Porque o alicerce está forte. Resumindo tudo, a gente tem que orar e esse é o começo dessa conferência. É o fundamento que determina o sucesso de qualquer construção. Talvez você chegou aqui essa tarde, há algo desabando em sua vida. É uma oportunidade de fazer uma fundação correta. Talvez exista algo bombando na sua vida. Você falou, eu cheguei aqui, estou por cima. Mas esse algo que está bombando não está construído em Cristo. Hoje é a oportunidade de reconhecer a Jesus que você está deixando ele de fora das suas construções. Que você está deixando ele de fora da sua vida. E se eu posso te dar um conselho? O conselho é para que você abra mão de qualquer construção na qual ele não seja o seu alicerce. Amém. Não importa o sucesso que está falando, se Cristo não é alicerce, vai ruim. É melhor você ser humilde e reconhecer, Senhor. Isso daqui está dando certo, mas eu te deixei de fora. Se talvez há algo que mais brilha aos seus olhos, que mais queima no seu coração, que você diz assim, eu não posso viver sem isso. Não posso viver sem porque eu sei que eu vivo. Não imagina mais a sua vida sem o seu filho, mas o seu filho não é a sua vida. Seu pai não é a sua vida, seu cônjuge não é a sua vida. Hoje é a oportunidade que nós temos de reconhecer. Que como o Júlio Peterson diz nesse verso 16 e 17 na versão da mensagem, absolutamente tudo, acima e abaixo, visível e invisível, e todas as hierarquias dos anjos, tudo começou nele e encontra o seu propósito somente nele. O louvor pode subir aqui? Mas talvez seu caso não seja esse, não de desmoronamento ou de sucesso. Talvez você chegou aqui essa tarde preciosa e você está, pastor, eu estou construindo sobre Cristo, mas não cresce. Eu quero te lembrar do cedro do Líbano. As raízes são mais importantes do que vem acima. O fundamento é mais importante do que o que você está fazendo. Aonde você está fazendo é mais importante. E absolutamente tudo, tudo, acima e abaixo, visível e invisível, e todas as hierarquias dos anjos, tudo começou dele e encontra o seu propósito somente nele. Amém. Somente nele. Glória a Deus. Cristo é suficiente.
precisa ser o nosso alicerce, Ele precisa ser a nossa raiz, Ele precisa ser a nossa vida. E hoje é uma oportunidade única que Deus usou o pretexto dessa conferência, dessa reunião, para você rever qualquer coisa que esteja construída fora de Cristo. Um casamento sem Cristo, ele é irreparável. Eu nem sei como as pessoas conseguem ficar casadas sem Cristo. Mas tem pessoas que estão casadas com Cristo, mas estão longe do fundamento, estão longe dos princípios, estão longe dos preceitos. É uma oportunidade de apresentar. A sua família precisa estar centrada em Cristo. Você não é o centro do coração de Deus, o homem não é o centro da humanidade, mas Cristo, como Paulo escreveu nessa carta, é tudo e todos. Ele não é suficiente. Ele nos é suficiente, Ele nos basta. Ele é a nossa vida, Ele é a nossa alegria, Ele é o motivo dessa reunião. Nele nós nos movemos, nele nós existimos. Você podia se colocar em pé? Vamos.